Salve galera, aqui é o André. Eu dou as boas-vindas a vocês a mais um episódio do podcast do Guia de Terror. É isso aí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a quem já conhece o guia e segue acompanhando e agora está consumindo essa novidade que são os episódios de podcast, áudios curtos, objetivos, em que eu dou dicas e recomendo filmes que eu estou assistindo e que estão disponíveis no Brasil. E agradecendo também as quase 500.000 pessoas ou 500.000 visualizações do blog nesses últimos tempos, né? O blog existe desde 2008. Para saber mais, o primeiro episódio conta um pouquinho da história do blog e como ele evoluiu para o podcast, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre dois títulos, dois filmes que eu vou recomendar. Um deles chegou há umas 2 semanas, mais ou menos, para locação digital, que é o filme Jack o Estripador, A História Não Contada, tá? É um título que está disponível para locação, pay-per-view, ainda não está em nenhuma plataforma por assinatura. E o segundo título que eu vou trazer chama-se Assassinos Sádicos, que é um filme que está hoje no Prime Video, para quem tem assinatura, também pode ser alugado para quem prefere não ter uma assinatura, gosta de alugar os títulos individualmente, então também está disponível no Now, no YouTube, enfim, vários canais aí para você alugar. Os dois são filmes distribuídos pela A2 Filmes, aqui no Brasil, tá legal? Então, sem demorar mais, vamos falar sobre Jack o Estripador. Bom, Jack o Estripador é uma figura que já faz parte do cinema de terror, do cinema fantástico, né? Desde aquele sucesso incrível chamado Do Inferno com o Johnny Depp, né? Em que a gente tem uma história muito louca sobre o Jack o Estripador. A gente tem os Assassinos da Rua Morgue, a gente tem seriado chamado Reaper, que é inspirado nessas histórias do Jack o Estripador. A gente tem livro, a gente tem, enfim, uma porção de opções e de conteúdos relacionados a esse personagem, né, da cultura gótica, do terror britânico, enfim. E nesse caso, o filme O Jack o Estripador, A História Não Contada, é uma produção independente de super baixo orçamento, chamada Reaper Untold, né, o título original. É uma produção britânica, agora de 2021, e é dirigido pelo cineasta Steve Lawson. Ele escreveu também o roteiro do filme e ele fez uma carreira fazendo filmes B, né, na Inglaterra, no Reino Unido. Entre os filmes que ele fez que chegaram ao Brasil, a gente tem O Segredo de Alcatraz. Em uma próxima oportunidade eu falo mais sobre esse filme, que está disponível para locação também no Prime Video, para quem tem assinatura. Bom, Jack o Estripador, né, a história não contada, se passa em Londres no ano de 1888. E aí, uma série de assassinatos está assustando os moradores de Whitechapel. E aí, um inspetor da Scotland Yard está tentando encontrar pistas sobre o assassino. E conforme as mortes vão acontecendo, o pânico vai tomando conta e o inspetor é cobrado e precisa trazer uma alguma luz, né, alguma informação para que eles possam caçar pelo menos um suspeito, né. E nesse caso, o que eles não imaginam é que os suspeitos são pessoas muito próximas, né. Eu não vou entrar em detalhes sobre os suspeitos, mas para quem conhece a história, a gente sabe que existe uma linha que segue para o legista, existe uma linha que segue para um médico, para um professor, tem algumas histórias que relacionam o Jack o Estripador com a realeza também, né? Então a gente tem aí uma série de opções para quem gosta de mistérios, né? O filme ele tem certas cenas de sangue, tá? Menos do que a gente está habituado em montagens sobre o Jack o Estripador. Por falar em montagem, né? A ideia de montagem vem de teatro e realmente a pegada desse filme é teatral. Ela tem muito ambiente, muitos contrastes de sombra e luz e um elenco super enxuto. Então ele tem uma pegada bem teatral, bem simples mesmo, tá? E é isso. Eu recomendo. Eu acho que achei um bom filme. Assisti a convite da A2 Filmes
eu gostei, tá? Não achei nada sobrenatural, assim, nada, nossa senhora, que filmaço. Mas é um filme legal, entretém, sabe? Eu creio que vale a pena alugar. E para quem tem a assinatura do Prime, eu vou deixar a dica do Assassinos Sádicos, que é um filme no maior estilo Viagem Maldita, maior estilo de road trips que deram errado. O nome original do filme é Butchers, é um filme canadense, tá? Do Adrian Langley, ele também assina o roteiro. E a premissa do filme é básica, tipo, um grupo de amigos parte para uma viagem no interior dos Estados Unidos, e aí eles têm o carro quebrado e vão parar numa casa. Nessa casa moram os irmãos Butchers, né? Na verdade, é assim como eles são chamados. E aí eles, nessa de pedir ajuda, descobrem que os caras são maníacos, sádicos e que eles mantêm mulheres presas num celeiro, acorrentadas, e eles vão torturando elas e mutilando as pessoas, e eles comem a carne dessas pessoas também. Enfim, e conforme os jovens são presos, tentam fugir, eles vão descobrindo muito mais podres em relação aos irmãos Butchers, né? Ou Butchers, como você preferir, e os segredos da cidade também, né? Porque não só os irmãos estão envolvidos, mas toda a sociedade dessa cidadezinha aí do interior dos Estados Unidos. Então, é um filme que é baseado em sangue, em gore, em violência, gritos, machadadas e mutilações estão no cardápio. Então, se você gosta desse tipo de filme, gosta de terror explícito assim, esse filme vai ser perfeito para você assistir aí comendo uma pipoquinha em casa. Se você tiver assinatura do Prime. Se não tiver, ele está disponível para locação também, então você pode alugar no pay-per-view aí do Now, ou do Look, ou do Google, enfim, iTunes, onde você preferir. Tá legal? É isso. O episódio de hoje acaba por aqui. Agradecendo novamente a audiência e a gente se fala no próximo episódio. Tchau.